Fala aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal, que vai ser pra mostrar toda a minha coleção de bonecas bebês. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque pediram pra eu fazer um vídeo, né, um tempo atrás aqui nesse canal, mostrando os meus reborns, né, porque eu falo muito sobre eles, mas o foco aqui do canal são as Baby Alives. Só que eu ainda não tinha feito esse vídeo, gente, porque eu já tenho um canal pra falar sobre os meus reborns, que é o canal Reborns e Reborns. Eu criei esse canal antes mesmo de criar esse, gente, das Baby Alives. Só que faz muito tempo que eu não posto vídeo lá, porque eu não tenho tido muita ideia de postar vídeo com eles também, gente. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso vocês ainda não conheçam, pra vocês irem lá ver. E eu sou artista reborn, tá, gente? É por isso que eu gosto tanto dessa arte. Depois eu explico mais ali sobre eles, quando eu for apresentar eles pra vocês, né? E eu fiz um vídeo muito parecido com esse naquele canal dos Reborns ano passado, mostrando toda a minha coleção de bonecas. Só que eu não mostrei só bebê, eu mostrei também algumas Barbies que eu tenho. Só que eu não tenho muita Barbie, né, gente? Então eu resolvi reproduzir esse vídeo agora, só que só focado nas bonecas bebês. E tem um complemento a mais agora, porque agora tem a Comer e Brincar, né, que é a Olivia. Quando eu gravei aquele vídeo ainda não tinha ela. E eu tenho 20 anos e sou apaixonada por bonecas. Principalmente as antigas, tá? Que foram da minha época, as bonecas de hoje em dia e pá, eu não ligo tanto. Na verdade eu não ligo nem um pouco, gente, pra ser sendo muito sincera. Mas enfim, gente, eu sou uma pessoa nostálgica e é por isso que eu gosto de manter, no caso as Baby Alives. E os Reborn, gente, é por causa da arte, que eu gosto muito. Eu vou apresentar cada uma dessas bonecas, falar o nome delas, porque, gente, eu adoro pôr nome em boneca. Eu sei que tem gente que gosta de boneca, que coleciona boneca também, mas que não põe nome nas bonecas. Mas eu faço questão, gente, de colocar um nome em cada boneca e ainda por cima um nome que tenha um significado profundo pra mim. Podem me chamar de doida, gente, mas eu gosto. Então bora, gente, eu vou começar o vídeo por este mini querido que vocês estão vendo aqui, literalmente. Gente, por que eu resolvi começar o vídeo por ele? Ele é muito pequenininho, esse bebê aqui, gente. Ele é do tamanho da minha mão, olha isso. Porque, gente, ele literalmente foi o meu primeiro brinquedo. Sim, gente. Minha mãe comprou ele quando ela ainda estava grávida de mim. Eu contei a história dele já no vídeo que eu fiz ano passado, né, mostrando todas as minhas bonecas. Ele é um menino, tá? E é um dos únicos brinquedos da infância que eu tenho até hoje, que isso é uma coisa que vocês vão ver aqui no vídeo também, tá, gente? Muitas dessas bonecas aqui eu comprei, adquiri e fiz depois de grande, já depois de adolescente. Da minha infância mesmo eu não tenho mais, só tenho esse bonequinho aqui e essa Reborn industrial. São os únicos, assim, que fizeram parte da minha infância de fato. E eu guardo ele até hoje, gente, com muito carinho, porque ele tem história, né? Ele é muito fofinho, gente, olha que bonitinho. O nome dele é Daniel. Ele tinha outra roupinha também que eu trocava, né, quando eu era pequena, só que eu não sei o que aconteceu. Ele tá com um shortinho dessa roupinha, era um pijaminha, né, que tinha um shortinho e uma blusa. E ele vinha com esse macacão, né. Eu não sei qual é o nome dessa linha de boneco, gente, porque como eu falei, eu era literalmente um bebê quando eu ganhei. Então eu não vou saber qual é o nome dessa linha de bonecos. Mas gente, ele tem a minha idade. E até que tá bem conservado, gente, olha só. Eu lembro que eu gostava de brincar de dar banho nele, porque ele é todo de borracha, né. E agora, gente, eu vou primeiro mostrar as Baby Alives. Eu adoraria mostrar por ordem de chegada, porque toda vez que eu faço um vídeo assim mostrando coleções, seja dos Reborns, seja das Baby Alives, eu gosto de mostrar por ordem. Eu tentei começar esse vídeo por ordem, né, começando aqui pelo Daniel, que foi literalmente meu primeiro boneco. Mas vou separar a parte das Baby Alives e a parte dos Reborns, porque tem Baby Alive que chegou antes de certos Reborns e Reborns que chegaram antes de certas Baby Alives, então vai ficar uma bagunça. Vou fazer por ordem sim, mas de acordo com cada categoria, né, pra separar. Vamos falar primeiro das Baby Alives, né. A primeira Baby Alive que eu comprei pra essa coleção, que vocês já sabem, foi a Hora do Troninho, morena. Ela é de 2007. E todas elas vieram com os acessórios completas, tá, gente? Só que eu não vou mostrar eles aqui no vídeo, senão vai ficar muita coisa. O foco do vídeo é mostrar as bonecas em si. E eu não vou mostrar elas funcionando também, tá? Porque eu só tenho 4 pilhas e só uma delas que tá com pilhas agora. Mostrasse uma funcionando, eu teria que mostrar todas, então não vou mostrar. Mas todas elas funcionam, tá? E essa aqui é brasileira. No caso, gente, é um pouco confuso essa questão aí de anos de lançamento de Baby Alives, porque essa versão que eu tenho aqui é aquela versão mais recente, que é a versão brasileira, né? No Brasil não tem aquela versão mais antiga, que vinha com aquele logo da primeira geração e tudo mais. A versão brasileira só vinha com aquele último lançamento da Troninho, né, que era na segunda geração. E tem uma teoria também na internet, gente, de que a Troninho talvez não tenha sido realmente lançada em 2007, mas sim em 2008, que em 2007 só fizeram o molde ali da cabecinha dela e tudo mais. E que por isso vem escrito 2007 atrás da cabecinha dela. Mas, gente, eu não sei, isso é uma coisa que não tem exatamente como confirmar. E essa coleção, né, gente, eu já contei essa história aqui no canal várias vezes, mas eu comecei ela depois que eu parei de brincar, depois que eu cresci, quando eu era adolescente. Porque eu tive, antes delas, né, eu tive algumas Baby Alives quando eu era criança, a meu lindo bebê, a linda surpresa,
Tive também uma hora do chá e uma hora do troninho, que ao mesmo tempo que eu tive, eu não tive, gente, porque ela não funcionava, ela veio sem nenhum acessório, eu fiquei pouquíssimo tempo com ela, não brinquei com ela direito, assim, muito. Porque, gente, ter uma hora do troninho era meu maior sonho quando eu era criança. Só que eu não consegui realizar, porque quando eu comecei com esse sonho, gente, eu já contei essa história aqui no canal, a Troninho já não fabricava mais. Mas, gente, eu não tive a Troninho antes por pura bobeira mesmo, porque eu podia muito bem ter tido a Troninho na época que ela fabricava. Eu vejo algumas crianças aqui, principalmente, né, dizendo que tem o sonho de ter essas bonecas mais antigas, essas Baby Alive mais antigas, mas porque elas ainda não eram nascidas na época, ou porque elas eram muito pequenininhas. Gente, no meu caso, não. Eu era nascida na época que vendia Troninho. Eu era, assim, grande, sabe? Eu tinha o quê? Uns 7 anos, uns 5, 6, 7 anos. Eu ganhei minha primeira Baby Alive, que foi a meu lindo bebê, com 7 anos, gente. Só que, sei lá, gente, naquela época eu acho que eu ainda não tinha despertado, sabe? O quanto eu realmente precisava de uma Troninho. Então eu acabei ganhando a meu lindo bebê naquela época. Mas tinha a Troninho nas lojas, tinha propaganda dela na televisão. Eu só comecei a querer ter a Troninho anos depois, quando eu comecei a ficar viciada, né, no mundo das Baby Alives. Eu já contei essa história também outras vezes aqui no canal. E eu lutei muito pra ter ela, gente, já tava muito difícil de encontrar. Todas as que eu encontrava lá naquela época, né, quando eu tinha uns 9, 10 anos, que já não fabricava mais, eram todas absurdas de cara. Até hoje em dia, gente, as Troninhos ainda estão muito caras. Só que eu acho que hoje em dia tem uma galera aí que toma um pouco mais de noção, não todos, tem muito vendedor sem noção ainda, com todo respeito, que vende a boneca, né, assim, sem acessório nenhum, fora da caixa, por mais de R$1.000. Eu acho isso um roubo, gente. Eu me recuso a comprar boneca cara desse jeito. E daí eu só sei que quando eu fiz 15 anos, eu resolvi dar início a essa coleção. Na verdade, quando eu comprei ela, gente, eu não tinha a ideia de começar uma coleção. Eu só queria ela pra ter ela comigo, né, pra realizar meu sonho de infância, de ter a Troninho, porque nunca é tarde pra se realizar um sonho, mas eu não imaginava, não cogetava fazer uma coleção. Então eu encontrei no Mercado Livre uma Troninho morena, do jeitinho que eu sempre sonhei, completa, funcionando perfeitamente bem, falando português. E eu comprei ela em 2020. O nome dela é Mackenzie. Mas também, né, quem já conhece aqui as estrelas do canal já sabe o nome de cada uma delas, né? Mas enfim, ela é a Mackenzie. E como eu falei, gente, eu gosto de dar nomes para as minhas bonecas que tenham um significado profundo pra mim. Que tenham, né, assim, enfim, uma história por trás. E eu dei esse nome pra ela, gente, principalmente em homenagem a Mackenzie Ziegler, ou o nome artístico dela, que ela tá usando mais agora, Kenzie. Eu achei que esse nome combinou super com ela e, gente, eu sou muito fã da Kenzie Ziegler desde que eu tinha 13 anos. Ela era a minha favorita no Dance Moms, que era o reality show que ela participava quando ela era criança. Ela era a mais novinha ali do grupo, gente, eu achava super fofo as danças, né, os solos dela. E até hoje eu acompanho ela, gente, eu acompanho os lançamentos dela. Inclusive ela lançou uma música nova agora, acho que uns 2 dias atrás, que chama Where Do We Go, muito boa. E eu ainda interajo com ela direto no Twitter, gente, eu acho isso muito legal. Ela curtiu um tweet meu esses dias aí, mas ela não sabe que eu tenho uma boneca com o nome em homenagem a ela. Ela é uma das celebridades, assim, que eu sou fã, que eu mais tenho um carinho, assim, sabe? Eu diria, assim, que é uma das celebridades que eu acompanho, que eu mais me identifico também, gente. Ela é um ano só mais velha que eu. De todos essa galera aí que eu sou fã, ela é a que tem a idade mais próxima à minha. Mas enfim, vocês entenderam por que eu amo tanto o nome Mackenzie e por que eu decidi nomear a minha Baby Alive com esse nome. Enfim, né, como eu já contei pra vocês, quando eu comprei a Mackenzie, que é a minha Troninho, eu não imaginava que eu ia fazer uma coleção. No ano seguinte que eu comprei a Kenzie, que foi 2021, eu não aguentei e comprei uma linda surpresa pra mim. No caso, outra linda surpresa pra mim, porque como eu já falei, eu tinha tido uma linda surpresa quando eu era criança, que era a linda surpresa roxa, só que ela quebrou quando eu era pré-adolescente. Quando eu tinha ali uns 12 anos, ela caiu da cama, quebrou a cabeça e parou de funcionar. E eu fiquei muito triste, gente, quando ela quebrou. E quando eu comecei nessa coleção de novo, eu comprei outra linda surpresa. Só que agora linda surpresa rosa, pra dar uma variada. Porque eu não consigo, gente, viver sem linda surpresa. Eu sentia muita saudade da minha linda surpresa que eu tinha quando eu era criança. E foi só quando eu comprei ela que eu falei, ok, acho que agora eu tenho que começar uma coleção de Baby Alive, né? E esse modelo que eu tenho aqui, gente, ele é de 2009, tá? Ele é da 2ª geração. Tem uma galera que fica confusa com isso, porque a linda surpresa, a primeira Baby Alive da Hasbro, que foi a linda surpresa magenta de pulseirinha amarela, foi lançada em 2006. E todas as outras lindas surpresas que foram os relançamentos têm escrito 2006 na cabeça delas. Na nuca, na verdade, delas ali. Só aquela da pulseira amarela que foi lançada em 2006, gente. A roxa foi lançada em 2007. E essa daqui, que a gente chama de rosa, né, que tem a pulseira roxa e tem os acessórios cor de rosa, foi lançada em 2009. Foi o último relançamento de linda surpresa. E ela tem o cabelo liso, tá, gente? Só que eu cacheei. Ela tá com o vestidinho original. Todas elas estão, gente. Todas as Baby Alive estão com os vestidos que elas vieram.
Ela também é brasileira, então ela também fala português. E o nome dela, gente, é Hazel. E eu dei esse nome pra ela porque eu acho esse nome super fofo, gente. Eu já contei aqui no canal várias vezes também a história desse nome. Mas quando eu era criança, eu jogava muito aqueles joguinhos de flash do Freevee, do Clique Jogos. E tinha uma linha de jogos que era de uma bebê, que você tinha que ser babá dela, que o nome era Baby Hazel. E eu achava esse nome super fofo, porque Hazel significa amêndoa, né? Hazelnut, no caso. E antes de eu comprar a minha nova linda surpresa, eu fiz uma lista de nomes pra ela, gente, sim. Como eu falei, eu gosto de pôr nomes fortes nas minhas bonecas, nomes que eu gosto, que eu me identifique. E daí chegou um momento que eu peguei a minha outra linda surpresa, que eu ainda tinha ela nessa época, gente. Quando eu comecei essa coleção, eu ainda tinha duas das minhas Baby Lives antigas. No caso, eu ainda tinha a meu lindo bebê e a linda surpresa. Elas não funcionavam mais, mas eu ainda tinha elas. Eu me desfiz delas só depois que eu me mudei. E eu olhei pra ela e pensei, que nome que ela teria se o nome dela não fosse Natalie, que era o nome dela, né? E daí, imediatamente veio na minha cabeça Hazel. Eu falei, esse vai ser o nome da minha nova linda surpresa, Hazel. Ainda no mesmo ano que eu comprei a Hazel, gente, eu comprei uma brincalhona. E ela também é de 2009, gente. Ela foi lançada no mesmo ano que essa versão de linda surpresa foi relançada. Ela também é da segunda geração. E essa aqui, gente, é a minha primeira e única Baby Live brincalhona. Eu falo isso porque antes de eu ter a linda surpresa, já tinha tido outra linda surpresa, né? A Troninho, eu tive, mas não tive, né? Tive ali, enfim, sabia mais ou menos como era o tamanho dela e tudo mais. Agora a brincalhona eu nunca tinha tido uma, nunca tinha pegado assim uma no colo e tudo mais pra ver como é. Só vivi essa experiência depois que eu comprei a minha. E eu comprei ela quando eu tinha 16 anos. Ela é uma gracinha, gente. Essa aqui também é a versão brasileira. Ela também fala português e ela levanta os bracinhos, gente. Assim como as outras anteriores que eu mostrei, ela também tem movimentos faciais. Mexe a boquinha, mexe os olhos. Eu acho que essas são as Baby Lives mais legais, gente. Nossa, eu sou apaixonada por Baby Lives antigas. Eu já falei aqui no canal algumas vezes também que eu acho que uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, são dessas Baby Lives antigas. Porque, como eu falei no início do vídeo, gente, eu tenho 20 anos, eu nasci em 2005. E as Baby Lives foram lançadas em 2006, né, pela Hasbro. E começaram a chegar aqui no Brasil quando eu era pequena, quando eu tinha, o quê, uns 4 anos, por aí. Começaram a chegar em 2008, 2009. E eu via elas vendendo na loja. Eu lembro muito bem, gente, da imagem da linda surpresa sendo vendida nas lojas americanas. Ali quando eu passava segurando aquela colherzinha, a pulseirinha de estrela ou pratinho de flor. Lembro muito bem da propaganda da Troninho, gente, passando há 13 anos atrás na televisão e até um pouco mais também. Lembro muito bem da propaganda da brincalhona passando, que eu ficava abismada vendo que a boneca levantava o braço. Eu ficava assim, meu Deus, como é possível, que absurdo. E eu tinha até um pouquinho de medo, gente, dessas Baby Lives com movimentos faciais quando eu era pequena. E eu acho que elas, assim, são uma das memórias mais nostálgicas que eu tenho. E é por isso que eu amo tanto elas. E eu falo que tem uma diferença, gente, também das Baby Lives que eu tinha quando eu era criança pra essa mini coleção que eu tenho agora. Porque acho que eu tinha quando eu era criança, gente. Eu literalmente era só uma criança brincando de boneca, gente. Elas eram literalmente minhas filhas, assim. Eu dava café da manhã, almoço, jantar pra elas. Tava sempre trocando a roupinha delas, dando banho nelas. Brincava de levá-las na escolinha. Enfim, brincava ali mesmo, né, gente? Conversava com elas. Coisa normal pra criança, né? E agora elas, gente, elas vieram numa fase diferente da minha vida. Elas vieram quando eu já era adolescente. E no caso essa aqui, quando eu já era adulta. No caso, eu tô começando a ser adulta agora, né? Mas enfim. Eu peguei elas assim mais pra ser uma coisa nostálgica pra mim, sabe? Pra realizar sonhos de quando eu era criança. Como eu falei, né, por exemplo, o sonho da Troninho, que eu tinha o sonho de ter e não tinha conseguido realizar na época, se consegui depois com essa coleção. Pra recordar o passado, e eu não pretendo jamais me desfazer dela, gente. Mas enfim, agora voltando a falar da brincalhona, gente, essa aqui é a versão de 2009 mesmo, tá? Porque a brincalhona teve duas versões. Só que a segunda versão não foi vendida aqui no Brasil, que era aquela versão Real As Can Be. Essa aqui é a My Real Baby, tá? E a outra versão dela é a Real As Can Be. Só que a Real As Can Be só foi vendida na Toys R Us dos Estados Unidos, eu acho. E foi nessa outra versão que tinha ela na versão loira e morena, gente. Essa versão aqui, que é a My Real Baby, ela só tinha a versão loira. Eu acho isso meio insano, gente. Eu queria muito que eles tivessem feito outras versões de Baby Live Brincalhona Morena. E também ela na versão negra. Só que, gente, eu não sei porque eles só fizeram ela na versão loira. E na outra versão eles só fizeram ela na versão loira e morena. E por conta disso, né, no Brasil só tinha ela na versão loira. Todas as minhas Baby Lives dessa coleção eu comprei usadas, tá, gente? Só que elas estão todas num estado muito bom. Os antigos vendedores estão de parabéns, que conseguiram preservar elas bem. E ela não come papinha que nem as outras, tá? Ela só toma água ou suquinho. Ela tem sensor na bochechinha, na barriguinha.
o nome dela, gente, agora uma coisa legal, gente, que vocês vão ver. Eu gosto muito de fazer referências também com o nome das minhas Baby Alive, gente. Porque, como eu falei, o nome dessa coisinha aqui, que foi a primeira, é Mackenzie. Então, nesse caso, o nome dessa outra aqui é Madison. O apelido dela é Mad. Que é em homenagem a Mad Ziegler, que é ninguém mais, ninguém menos do que a irmã mais velha da Mackenzie Ziegler, que eu vou colocar a foto dela aqui também. Que eu também sou muito fã dela, gente. Não coloquei só pelo fato de ser irmã da Mackenzie, mas porque eu gosto muito dela também. Ela era a minha segunda favorita no Dance Moms. As duas participaram, né, do Dance Moms quando elas eram crianças. E eu também acompanho ela até hoje, gente, os filmes que ela faz. Hoje em dia ela tem dançado menos, né? Ela tem atuado mais. Mas eu acho ela incrivelmente talentosa, assim como a Mackenzie. Não só no Dance Moms, fora do Dance Moms também, gente. Era ela que dançava nos clipes da Cia, pra quem não sabe. Aquela menininha, né, que dançava no clipe de Chandelier e outros, assim, daquela época também. Era ela, né, era a Mad. E tem uma pequena falha na Matrix, né, gente? Porque a minha Mackenzie é mais velha que a minha Mad. E na vida real é ao contrário, né? A Mad que é mais velha que a Mackenzie. E essa falha na Matrix vocês vão ver de novo ela se repetindo aqui com os meus rebordes. Mas calma aí que vocês já vão entender do que eu tô falando. E agora, gente, vou mostrar aqui a última Baby Alive que eu adquiri pra essa coleção. Quando eu comprei a Mad, gente, que é a brincalhona, eu prometi que ela seria a última Baby Alive que eu ia comprar pra coleção. Só que aí, esse ano, eu peguei, 4 anos depois, né, de eu ter comprado a Mad, eu comprei essa aqui, que é a Comer e Brincar. E já depois dela, gente, eu não prometo nada, sabe? Se vai vir outra, se não vai vir. Eu não sei agora qual outro modelo de Baby Alive eu gostaria de comprar, mas, enfim, eu sou muito feliz com elas. Mas eu não vou falar isso que eu falei quando eu comprei a Mad, né, que é a última Baby Alive que eu compro, porque, enfim, eu sei que eu posso quebrar essa promessa, que nem eu quebrei comprando ela. Ela é de 2012, gente, só teve ela nessa versão, tá, de 2012. Ela não foi relançada em outras gerações que nem as outras. E ela é a versão negra, como vocês podem ver, gente. Ela não é brasileira, tá, diferente das outras. Ela fala inglês e espanhol. Eu sou apaixonada por ela, gente. Ela é muito lindinha. Deixa eu tirar a chupetinha dela pra vocês verem ela melhor aqui. Olha, gente, que gracinha. Ela não tem movimento facial, tá, gente? Ela faz lembrar um pouco a Meu Lindo Bebê, que tem os olhinhos soltos, assim, quando você deita ela fecha os olhinhos. Ela tem só algumas manchinhas, gente, só que essas manchinhas aqui na carinha dela vieram do vendedor antigo dela já, da vendedora no caso, né. Eu vou ver se eu compro aquele produto de tirar mancha de boneca pra ver se eu consigo tirar a mancha dela. E o nome da minha, gente, é Olivia, em homenagem a mais uma pessoa que eu sou fã, em homenagem a uma das minhas cantoras favoritas, que é a Olivia Rodrigo. Eu acompanho a Olivia Rodrigo desde o primeiro álbum dela, gente, que foi o Sour. Eu criei esse canal no mesmo ano que ela lançou esse álbum, inclusive, gente. Enquanto eu tava aqui, né, fazendo os primeiros vídeos pra esse canal, eu tava no meu processo de virar fã dela. E quando eu meti na cabeça a ideia, no caso eu aceitei, né, que quem deu a ideia de eu ter uma Comer e Brincar foram vocês, sim, vocês inscritos aqui do canal. Fizeram uma campanha pra eu comprar uma Comer e Brincar. E quando eu me dei por vencido, eu já sabia que nome dá pra ela. Eu falei, o nome dela vai ser Olivia. E eu acho que esses 4 modelos de Baby Alive, gente, são os meus favoritos de todos os tempos. Tem a Meu Lindo Bebê também, gente, porque ela foi minha primeira Baby Alive, né? Só que eu não sei, gente, eu não planejo ter outra Meu Lindo Bebê, tá? E agora, gente, a parte mais esperada por vocês, que é os meus bebês reborn. Eles nunca apareceram aqui no canal, gente. Na verdade, eu acho que essa aqui apareceu uma vez. Ignorem minha gata dormindo aqui no meio das bonecas, tá, gente? E todos eles fui eu que fiz, gente, com exceção dessa daqui, que foi a minha primeira, que eu vou contar a história dela agora. Como vocês podem ver, gente, ela é uma bebê reborn industrial. Ela é uma reborn do kit Victoria industrial. Eu comprei ela no AliExpress quando eu era criança, quando eu tinha uns 12 anos, foi quando eu ganhei ela. E, gente, desde que eu era criança, eu tinha o sonho de aprender a fazer bebê reborn, porque quando eu descobri que reborn era uma arte feita à mão, eu fiquei apaixonada, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso aprender a fazer essa arte. E antes, né, de eu começar a fazer, eu dei um jeito de ter uma reborn industrial, porque, gente, tava muito no auge, sabe, esses reborns industriais naquela época. E eu achava esse kit Victoria super fofo. E eu perturbei muito a minha mãe pra comprar uma pra mim. E ela comprou, né, tá aqui. Eu brinquei muito com ela, gente, quando ela chegou. Ela tem o cabelo de peruca, né, como vocês podem ver. E o nome dela, gente, é Maria Júlia. Ela é a única de meus reborns, assim, e também da maioria das bonecas, que tem um nome que eu não coloquei, assim, inspirado em nada. Eu literalmente só coloquei esse nome nela porque eu acho ele bonitinho, porque eu acho ele fofo. Mas também porque eu achei que ia combinar com ela, gente. Mas eu não me inspirei em nada, nem em ninguém, pra colocar esse nome nela. E eu tenho dó, gente, de doar ela, de me desfazer dela. Então por isso que ela tá aqui até hoje. Ela tem o corpinho inteiro, tá? Agora, depois dela, gente, temos essa querida aqui. Ela tem uma história muito complexa. Atualmente, como vocês podem ver, ela está reborneada. Embora a tinta já esteja um pouquinho fraca, porque
Já tem uns anos, gente, que eu fiz ela. A gente tem que reformar, né, os reborns quando chega determinado momento. Eu acho que tá na hora de reformar ela, só que eu tô com preguiça. Porque eu já reformei ela outras vezes. Eu comprei o kit dela cru antes de saber fazer bebê reborn. Então, gente, eu decidi que eu ia fazer uma reborn de tinta guache, gente. Simplesmente antes mesmo de fazer o curso de reborn, antes de ter as técnicas, sem os materiais. E eu fiz ela da primeira vez só com tinta guache, gente. E tentei implantar os cabelos dela com um compasso. Sim. Ela ficou dessa forma que vocês estão vendo aí, que eu vou colocar uma foto, ficou parecendo um ratinho. E eu fiz ela em 2019. Gente, essa aqui eu ganhei em 2017, tá? Como eu já falei, quando eu tinha 12 anos. E essa aqui eu fiz ela em 2019. Comecei fazendo em 2018, terminei só em 2019, pra falar a verdade. E ia ser uma reborn caseira, simplesmente, gente. Comprei um corpinho pra ela, montei ela. E ela ficou dessa forma que eu mostrei pra vocês. Só que não era nada assim tão sério, né, gente? Ela ficou... sei lá, gente, ela não ficou muito bem, sabe? Aquele cabelinho saía dela toda hora. A pintura tinha ficado muito ruinzinha, com falta de detalhes. E só depois, gente, que eu comecei a fazer o curso de reborn. Na verdade, eu comecei a fazer o curso de reborn em 2019 mesmo. Só que eu já tinha feito ela, né, com tinta guache, assim, os materiais. E daí, só depois que eu aprendi, né, a técnica do curso de bebê reborn e comprei os materiais, eu reformei ela pela primeira vez. E só aí, gente, que ela ficou com mais aparência de bebê reborn. Como vocês estão vendo, ela já tá aqui com os detalhes, gente. Olha, a bochechinha dela ainda tá bem branquinha, gente, só que já dá pra perceber uma certa diferença. Aprendi a implantar o cabelinho nela, né? Que foi uma luta, gente, pra aprender a implantar cabelo em reborn, porque é difícil. Mas o cabelo dela é cabelo natural. É o meu cabelo, gente, que tá nela. É bem rebelde esse cabelinho. Ela tem um corpinho 3/4, ó. E ela é do kit Kylie, que foi esculpido pela Laura Tuzi Ross. O nome dela é Jane, em homenagem a Jane Hopper de Stranger Things, a Eleven. Eu sempre fui apaixonada por Stranger Things, gente. E quando eu decidi fazer a Jane, eu tava no meu auge do vício, lá em 2018, né? Então, sim, o nome dela é Jane, por causa da Eleven. E agora, gente, vem essa bebezinha aqui, que é muito importante pra mim, porque ela foi a primeira bebê reborn que eu fiz, com arte reborn, com o curso reborn. Foi só depois de fazer ela que eu consegui deixar a Jane, que eu acabei de mostrar com cara de bebê reborn mesmo, né? Que eu reformei ela com arte reborn e tudo mais. Ela é uma boneca reborneada. O molde dela, né, é aquela boneca Mariazinha da Sid New, um molde nacional, né? E esse kit, gente, da Mariazinha, veio com o kit que eles enviaram no curso reborn que eu fiz. Que além das aulas, gente, que eram aulas online, né, que eu tenho aí até hoje o acesso do Hotmart, eles enviavam os materiais e enviavam também o kit de uma bebê pra você pintar. Você podia escolher, né, no caso eu escolhi essa daqui, que é o kit Mariazinha. Olha a carinha dela, gente, é super fofa. E foi com ela que eu aprendi a técnica reborn. Gente, eu não vou conseguir mostrar direito os detalhes dela, porque ela tá com um macacão aqui. Ela quase não tem roupinha, gente, porque ela é muito pequenininha. Ela é menor de todos os reborns. E esse macacão, ela veio junto com o kit do curso também, gente. Ele cabe direitinho nela, é um macacão de prematuro, né? Mas ela também tem um corpinho 3/4 de tecido. Ela também tem cabelo humano, no caso isso aqui é o cabelo da minha mãe. E o nome dela, gente, também é um nome muito especial pra mim e também é um nome pra homenagear alguém. O nome dela, gente, é Yasmin, com E no final. Em homenagem a Yasmin Yusuf, da dupla Cruella, que eu já falei aqui no canal algumas vezes que... Gente, eu sou fã, eu sou tudo, eu sou... Nossa senhora. Já contei aqui no canal a minha história com Cruella, gente. E quando eu comecei a fazer ela, que eu comecei a fazer ela em 2019, que foi quando eu comecei a fazer o curso, né? Eu tava na minha fase de virar realmente fã de Cruella, que eu tava deitando pra elas ali. E quando eu descobri que o curso que eu ia fazer de bebê reborn dava direito a você ter uma bebê nova, eu já sabia que nome dá pra ela. Porque, gente, esse nome eu acho ele muito lindo também. Ele é diferente, eu nunca tinha visto ninguém com esse nome até conhecer, né, a Yasmin do Cruella. E eu acho ele lindo. E a Yasmin por si só é muito importante pra mim também, gente. Ela foi a primeira dessas pessoas que eu sou fã que interagiu comigo aqui pela internet. E eu tenho muito carinho por ela também. Ela é muito querida, gente, muito especial pra mim. E, inclusive, eu lembro que comentaram um tempo atrás no vídeo meu, acho que foi a Júlia, gente, do canal Ju e Suas Babies, falou zoando: o nome do próximo baby vai ser Cruella. E daí eu respondi que eu só não coloquei o nome das meninas no Cruella em uma das minhas Baby Alives, porque eu já tinha reborns com os nomes delas. E sendo assim, eu já dei spoiler do nome da outra reborn que eu vou mostrar depois. Mas essa daqui é a Yasmin, a primeira reborn que eu fiz com o curso. Depois dela, gente, eu fiz os gêmeos na pandemia já,
que eu terminei de fazer ela, gente, antes da pandemia começar. E os gêmeos eu fiz eles já na pandemia. Eles são do kit Áticos e são de corpo inteiro. E depois que eu fiz esses gêmeos de corpo inteiro, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais vou fazer bebê reborn de corpo inteiro. Porque é horrível, gente. É muito ruim de prender os membros. A gente raramente encontra conectores que são bons. Pelo menos eu não dei sorte com conectores, mas eu acho que eu também cometi um erro ali na hora de cortar, né, o silicone deles ali pra enfiar os conectores. E até hoje, gente, eles não estão 100% presos, eu quase nunca mexo neles por causa disso. Eles estão paradinhos aqui agora, estão bonitinhos, mas se eu pegar eles eu tenho certeza de que a cabeça de um deles vai tombar pro lado, ou a perninha vai sair, vai ficar pendurada assim. Eles foram esculpidos pela Laura Lee Eagles, que é a escultora desse molde Áticos. São gêmeos não idênticos, né, como vocês podem ver. São uma menina e um menino. Ele é o único menino reborn que eu tenho, gente. Isso é um fato sobre mim. Eu prefiro reborn menina do que menino. Porque, gente, eu não sei, eu adoro, sabe? Essas coisinhas de roupinha com detalhe, de penteadinho no cabelo, sapatinho com lacinho, gente, eu adoro. E o nome dele é Noah. E o nome dela é Chloe. Quando eu era mais nova, eu era super fã do James Schnapp, né? Do Noah, principalmente. Enfim, vocês já sabem, né, que eu era fã de Stranger Things. E o Noah é o ator de Stranger Things, né? E eu era super fã dele. Então eu fiz os gêmeos aqui com os nomes inspirados nele e na irmã gêmea dele, né, que era a Chloe. E antes que venham me cancelar, gente, eu não concordo, tá, com o que o Noah fez. Porque ele se envolveu numa polêmica muito cabeluda há uns anos atrás, envolvendo a questão da faixa de Gaza. E eu não concordo, tá, gente, com o que ele fez. Fiquei bem decepcionada, pra falar a verdade. Mas enfim, gente, eu tinha um gatinho que se chamava Noah também. E ele faleceu, né? Eu já falei sobre ele também na comunidade do canal. Ano passado, ele era o meu gatinho listrado. Ele era filho, né, dessa gatinha que tá aqui dormindo agora. E eu gosto de ter um reborn com o nome de Noah também pra lembrar dele. E, gente, eu coloquei ele sem blusa aqui, sem body, pra mostrar pra vocês mais os detalhes deles, né, como eles são. Porque eles são meus únicos reborns de corpo inteiro que eu fiz. Espero que o YouTube não implique com essa parte do vídeo. O YouTube, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui são bonecas, tá? Bebê de borracha, não é uma criança de verdade. E por último, gente, eu vou mostrar aqui a última bebê reborn que eu fiz pra minha coleção pessoal. Que é essa princesa que tá aqui. Eu fiz ela em 2021. Ainda na pandemia, né? Só que já ali quase caminhando pro final. E sim, gente, ela foi a última reborn que eu fiz pra minha coleção pessoal. Já tem anos que eu não faço reborn. Tô com saudade de fazer. Mas, gente, eu também não sei, sabe? Aonde que eu enfiaria reborn agora se eu fizesse outro, porque eu tô sem espaço. Eu tô sem inspiração também. Eu gostaria muito de que me encomendassem reborn. Inclusive vocês aí que estão assistindo, gente, se vocês quiserem encomendar reborn, encomendem comigo, tá? Porque eu também sou cegonha. E essa é a única bebê dormindo que eu fiz até agora. E eu tô apaixonada, gente. Eu quero muito no futuro fazer mais kits reborn dormindo, assim, porque é muito lindinho, gente. Olha o realismo que é esse kit dormindo. Essa aqui, no caso, é o kit Noah a Sleep. E eu esqueci o nome da escultura dela. Acho que é o Revashik, gente, o nome da escultura. Tem esse kit tanto dormindo, tanto acordado. No caso, a minha é dormindo. E eu sou apaixonada nessa ruivinha, gente. Olha só, gente. Ela é ruivinha. E é uma das reborns que eu fiz que eu fiquei mais orgulhosa, gente. Eu amei a técnica que eu fiz nela. Olha só. E, gente, vocês lembram que eu reclamei um tempo atrás que uma das minhas Baby Alive, no caso, a Troninho, tinha ficado com uma mancha do guarda-roupa no vinil dela? Então, gente, eu falei naquele vídeo que tava acontecendo a mesma coisa com os meus reborns. E aqui. É, gente, eu tentei fazer aquilo que eu fiz na cara da Mackenzie pra tirar raspando, só que não deu certo. Eu não sei se dá certo com aquela pomada que eu falei que tira mancha de boneca, porque isso aqui é mancha de verniz, gente, é mancha de tinta. Aquela técnica geralmente é pra tirar mancha de caneta ou de outras tintas, assim, mais fáceis, né, de remover. Agora isso aqui, gente, eu não sei como é que eu vou fazer. Ela também Gente, isso aqui não é 3/4, eu esqueci como é que chama. É 1/4, não lembro. Mas ela tem os membros inteiros e tem o corpinho de pano. É super gostosinha de pegar no colo, gente. Ela é pesadinha também. Coloquei areia, né, dentro dela. E aqui as perninhas dela, gente. Ela tá de sapatinho. Esse aqui é o único sapatinho que eu tenho pras minhas reborns. E é ela que é a dona dessa chupeta aqui que aparece no canal, gente. Que eu falei que era de uma das minhas reborns. É dela, porque ela tem a boquinha meio aberta. Então eu consigo colocar a chupetinha na boquinha dela. Embora toda hora ela cuspa, né, porque a chupeta fica escorregando. E o nome dela é Jahan, em homenagem a Jahan, do Cruella, que é a irmã mais velha da Yasmin. Eu falei pra vocês que vocês iam ver de novo essa falha na Matrix, gente. Pois é, porque aqui a minha Yasmin é mais velha que a minha Jahan, e sendo que na vida real a Jahan é mais velha que a Yasmin, assim como a média Mackenzie. Mas, gente, sei lá, gente, só calhou a minha criatividade colocar o nome das mais novas primeiro e depois acabar colocando das mais velhas consecutivamente. Eu amo as duas igualmente, tá? Sei lá, só calhou mesmo. Ela tem até a toalhinha dela que eu bordei o nome dela aqui, gente, Jahan.
E é aquilo que eu falei, gente, eu só não coloquei o nome das meninas do Cruella nas minhas Baby Alives porque eu já tinha reborns com os nomes delas. Jahan e Yasmin. Mas pelo menos a minha Jahan parece que é mais velha que a minha Yasmin, porque olha o tamanho da Jahan e olha o tamanho da Yasmin. Parece sim que ela é mais nova que ela, né, gente? Sendo que não é assim, né? Ela veio primeiro, foi a primeira reborn que eu fiz concurso e essa aqui foi a última que eu fiz até agora. E a Jahan também é muito importante pra mim, gente. Assim como a Yasmin, né? Como eu já falei, Cruella é muito importante pra mim. É um ponto muito importante na minha história de vida. Eu acompanho elas há anos já. Inclusive foi o mundo das Baby Alives que me introduziu nelas, que eu já contei essa história aqui também. Eu tenho uma página onde eu posto sobre elas lá no Instagram, né, que é o Cruella_user. Eu já falei com elas várias vezes aqui na internet, já fiz chamada de vídeo com elas, elas são uns amores. E a Jahan, eu falo zoando que ela virou meio que uma irmã mais velha pra mim, porque ela é sempre muito atenciosa, gente. Eu fui no show delas pela primeira vez ano passado. E eu tô aguardando ansiosamente o dia que eu vou finalmente poder conhecer elas, porque elas me prometeram que um dia isso ainda ia acontecer. E eu tô aguardando aqui a oportunidade. E eu sei que o que é meu tá guardado com Deus, então eu sei que esse dia vai chegar. E, gente, a propósito, eu tenho outra reborn aqui em casa também agora, só que eu não vou mostrar ela porque ela não é necessariamente da minha coleção. Eu fiz ela, é uma boneca daquela bebezão da Estrela reborneada. Vou colocar uma foto dela aqui, pra quem ficar curioso. Só que ela tá guardada, gente, porque eu fiz ela primeiro pra vender, só que ela não vendeu. E depois que ela não vendeu, gente, eu fiz uma coisa assim, uma promessa de que quando eu realizar um sonho que eu tenho, eu vou doar ela pra alguma criança que precise, que tenha necessidade. Então ela não é da minha coleção, mas eu tenho ela aqui em casa. E ela tá guardada esperando o dia de eu realizar essa promessa. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Ele ficou meio longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Comentem aí qual dos reborns aí vocês mais gostaram de conhecer, caso vocês não conheciam. Ou qual das bonecas, caso vocês ainda não tinham conhecido as Baby Alives também, né? Vai que tem a galera nova aí do canal também. Deem uma passada lá no meu canal de reborns. E é isso, gente. Até os próximos vídeos.